Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando nessa quinta-feira. Eu resolvi continuar o nosso Chamadola, né? Uma live que eu venho fazendo assim, pelo menos uma vez por semana, para conversar aqui com vocês sobre assuntos que podem tanto tirar dúvida de vocês, quanto também me auxiliar a conhecer mais, né? O que eu tenho para contribuir. E hoje o assunto que vai ser conversado com vocês hoje é a educação. E, bom, desde a minha formação, né, tanto a minha formação familiar dentro de casa, quanto a minha formação acadêmica, tem uma frase que super resume o que é educação para mim, que é uma frase do Rudolf Steiner, que diz assim: toda educação é autoeducação. E o Rudolf Steiner, ele está presente na minha vida há muito tempo já, né? Porque eu estudei em escola Waldorf por 9 anos. Para quem não sabe, o Rudolf Steiner, ele é um filósofo, um teósofo, um grande estudioso, iniciado no mundo espiritual, que trouxe a antroposofia, né? Que é uma ciência. E baseado nessa ciência, muitas outras ciências vieram derivadas dela, como a própria pedagogia Waldorf, né? A medicina antroposófica, a euritmia, a arquitetura, na agricultura também, né? Então tem assim, nas artes, em várias ciências, a antroposofia teve base, e na pedagogia Waldorf eu tenho essa forte influência. Depois mais velha, já formada, eu também estudei mais da pedagogia Waldorf, mais profundamente, fiz o seminário de pedagogia Waldorf, que é uma formação de 4 anos, e eu fiz parte dessa formação, fiz 2 anos, e depois fui trabalhar, estava já também, né, trabalhando na pedagogia Waldorf como professora de classe, que é uma professora que leva uma turma assim por vários anos seguidos, dando várias disciplinas ao mesmo tempo. Então foi muito importante para a minha formação ter contato com esse conhecimento da antroposofia, e cada vez que eu estudo mais, eu me aprimoro mais, eu fico mais encantada ainda com a antroposofia e com a pedagogia Waldorf. Então é daí que vem a minha base de formação educativa, né? Mas muito antes disso, eu já tinha a minha base de educação familiar, que também tem tudo a ver com isso. E também as minhas próprias características pessoais, né, que sempre foi de buscar autoconhecimento mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar assim na superficialidade das coisas. Então, quando eu estudo algo, eu quero estudar profundamente. E quando eu estudo de mim mesma, é assim também, eu gosto de estudar profundamente. Então, para mim, não adianta saber só assim o que está aparente, né? Eu gosto de estudar aquilo que também está oculto. E dentro disso, a gente acaba entrando, né, em terapias alternativas, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, sempre que eu posso, eu busco algo assim para me aprofundar, para me conhecer mais. Então, eu já fiz assim atendimentos, né? Já busquei atendimentos de várias formas, dentro de várias terapias alternativas, e continuo buscando, porque para mim é um processo contínuo. Agora, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que fez muita diferença também na minha vida, que eu aprendi muito nessa profundidade de autoconhecimento, que foi a ciência do início da vida, que quem criou essa disciplina foi a doutora Eleonor Luzes, né? Para quem não conhece, a doutora Eleonor Luzes é uma médica, psiquiatra. Ai, gente, a bateria, peraí. Só um pouquinho que aqui apontou, eu esqueci de colocar o negócio para carregar e a bateria tá acabando. Só um pouquinho. Dalila, você pega um carregador de celular para mim, fazendo um favor? Tá. E aí, então, dessa busca, né, conhecendo a ciência do início da vida, eu comecei a me aprofundar em algo além da minha própria formação. Pega um preto que tá lá no quarto, ou então aqui na tomada, porque esse aqui ele é meio devagar. Que influenciaram
assim, os meus estudos, né? Essa ciência do início da vida. Por quê? Porque ela vai muito além do que é aparente, né? Ela está também estudando aquilo que está oculto dentro da nossa matriz genética, dentro do nosso campo mórfico. E assim, a doutora Eleanor Luzzi sempre indicou também algumas terapias alternativas para investigação e limpeza de matriz. Para quem não sabe o que é limpeza de matriz, né, procure estudar mais aí da ciência do início da vida, porque é muito interessante. E eu comecei a fazer uma limpeza de matriz, fazendo um trabalho já de pré-concepção, quando eu já estava casada, já estava pensando em ter filhos e começando, né, a estudar mais de autoconhecimento. Eu percebi que eu precisava fazer um trabalho comigo mesma para limpar a minha matriz celular, limpar o meu campo mórfico, assim, trabalhar questões mais profundas dentro de mim, por mim mesma, para minha transformação e também para livrar os meus filhos, né, as gerações futuras, aqueles que viessem de mim, de cumprir um destino onde eles teriam que mostrar, através de comportamentos, de padrões de comportamentos, de sintomas, aquilo que eu preciso olhar, né? Que vem do meu sistema familiar, que vem das minhas características como pessoa. Então, para evitar que os meus filhos fiquem com uma carga muito pesada, né? Com muita sujeira, muita questão para resolver, eu resolvi então fazer esse trabalho antes já de pré-concepção, e foi assim um trabalho muito profundo, muito bonito, mas também de muita coragem, né? Porque pra gente se educar precisa ter disposição, precisa ter coragem, precisa querer, né? E eu quero saber de vocês aí. Aqui a Fernanda já falou que conhece, né? A doutora Eleanor, muito legal. Você já conhece também, Marina? Marina é super alquimista sistêmica, minha meia-irmã. Falando aqui que tem uma escola Waldorf em Porto Velho, que vão montar, né? Maravilhoso isso. Tem muitas escolas sendo abertas em vários lugares do Brasil, né? Já tem centenário das escolas Waldorf, então já tem um tempão que essa pedagogia funciona, né? E que aqui no Brasil já tem escolas muito antigas, começou em São Paulo e foi se espalhando por todo o Brasil, já tem em várias capitais, em várias cidades do interior. Achou, Danila? Não, não. E nem aqui na cozinha. Nem o branco, nem o preto? Tem um branco lá na sala. Pode ser aquele. Ah, E aí, essas ciências, elas se complementam. Inclusive, a doutora Eleanor Luzzi fala, né, da pedagogia Waldorf, quando ela fala da importância da gente educar as crianças de mais perto, né? Ela fala da esterogestação, que é os 3 primeiros meses após o nascimento da criança, e fala dos 3 primeiros anos, e fala também da educação Waldorf como uma alternativa mais integral de educação dos filhos, né? E deixa eu trocar aqui para colocar para carregar, para a gente não ficar sem bateria aqui no meio da live. Ah, você tá chamando para montar uma aqui? Eita, aí eu já não posso garantir, viu, Marina? Que se dá para montar uma em Porto Velho comigo, talvez com outras pessoas, porque pra quem não sabe, eu tô morando atualmente em Caruaru, tô gostando muito. Pronto, agora tá carregando aqui. Tô gostando muito de morar aqui em Caruaru, não tô interessada em me mudar, né? Uma família que já se mudou um tanto, estamos querendo ficar mais enraizados aqui. Bem-vinda, Rosa. Estamos falando aqui de educação, de autoeducação, né? E da importância de educar-se para poder também educar os filhos. E aí, nesse trabalho de educação, eu vim fazendo desde, sei lá, né? Desde que eu me entendo por gente. E me aprofundando ainda mais depois que eu resolvi ter filhos. Então, eu fiz esse trabalho de pré-concepção, né? Esse trabalho de me autoconhecer e de limpar a minha matriz celular, conhecendo o trabalho da doutora Eleanor Luzzi, e continuei esse trabalho de autoconhecimento, de limpeza de matriz, mesmo depois, né? Durante a primeira gestação, depois da primeira gestação, continuei, e dentro desse trabalho
eu utilizei algumas ferramentas. Vou citar algumas aqui ao longo da conversa com vocês. Uma delas, por exemplo, é o biográfico. Eu fui atendida, né, em grupo, coletivamente, nesse trabalho de aconselhamento biográfico e fiz em Cuiabá, quando ainda nem era casada, e depois eu utilizei essa mesma ferramenta aplicando em mim mesma no pós-parto da minha primeira filha. Deixa eu ver o comentário da Marina aqui. Tudo sobre a matriz, a ciência do início da vida, mas não através da doutora Eleanor, não a conheço, mas buscarei saber. Estudo alquimia, que ensina sobre esses assuntos. E tem várias fontes, né, Marina? Coloca aqui as suas fontes, Marina, de ciência do início da vida, porque eu conheci pela doutora Eleanor Luzes, porque ela criou uma disciplina sobre isso, né, e que a proposta de tese de doutorado dela é, inclusive, que essa disciplina seja uma disciplina escolar mesmo, né, que entre no currículo escolar, para que se conheça isso desde o ensino fundamental, ensino médio, que continue, né, com níveis diferentes de estudo, mas desde cedo a gente já receba isso na escola. E eu acho muito importante, né, essa proposta, essa sugestão da doutora Eleanor Luzes. E quanto mais gente souber disso, quanto mais gente apoiar, mais fácil disso se tornar realidade um dia, né? Bem-vindo, Moisés, meu compadre. E aí, então, continuando aqui falando da minha caminhada nessa questão de autoeducação, né? Ao longo das minhas gestações, eu percebi que à medida que eu ia me preparando para a gestação, eu ia me aprofundando também, me conhecendo mais, colocando mais em prática, né, as coisas que eu estava estudando, e assim eu fui entrando em contato com outras ferramentas, com outros assuntos, como por exemplo a disciplina positiva, né, que é uma forma de educar os filhos e de principalmente se educar, né, que é diferente, que é já assim voltada mesmo para o amor, para a paciência, para o respeito comigo mesmo e com o outro, né? É um outro modo de ver as coisas. E a base da disciplina positiva também tem outros nomes, né? Tem outras formas de entender esse mesmo assunto, mas sempre voltado para o respeito e para o amor com os filhos e com a gente mesmo, entendendo que existe um equilíbrio que a gente sempre busca dentro dessa educação, né, com respeito, que é não exagerar, né, na questão de como dar limites para as crianças, por exemplo, como ensinar regras, como educar de forma que você não desrespeite a criança, e isso não significa ser permissiva ou permissivo, né, que é um extremo, e também não ser autoritário, que é o outro extremo, né? Então, como não exagerar no sentido de apertar demais a corda, nem afrouxar demais a corda, né? É uma maneira de ver, primeiro respeitando o desenvolvimento neurológico da criança, né? Para isso precisa entender, precisa estudar como é que acontece o amadurecimento neurológico das crianças, para a gente poder aplicar isso na vida. E também um outro ponto muito interessante da disciplina positiva é a gente entender que todos nós fomos criados, fomos educados, né? Tivemos uma base de educação familiar que muitas vezes foi num desses extremos, né? Ou muito autoritária, muito rígida, ou que, né, de fato desrespeita muito a criança em si, e que acaba destruindo ou desconstruindo ou limitando a condição da pessoa de autoestima, de autoconfiança, né? Muitos dos sentimentos de rejeição, muitas das carências, né, emocionais, e até se fala de analfabetismo emocional, né, que muitos de nós adultos hoje temos, vem dessa nossa criação, da forma como nós fomos educados. E sempre, gente, eu gosto de dizer assim, olha, a gente sabe, né, que os nossos pais, os nossos avós, cada um na sua geração fez sempre o melhor que podiam com aquilo que tinham para oferecer, né, cada um com o seu alcance. Mas nós hoje
temos uma gama de informações e acesso à informação muito maior do que eles tiveram. Então a gente honra, a gente agradece, a gente aceita tudo do jeito que foi, mas isso não nos limita, né? Isso não é dizendo assim, eu honro não significa que eu tenho que fazer igual, né? Eu honro tudo que eu trouxe comigo, que da maneira como eu fui educada, agradeço de coração mesmo. E quando a gente fala isso, tem que ser de coração, não é só da boca para fora, né? Eu realmente aceito tudo do jeito que foi a minha criação, do jeito que eu recebo isso de forma nossa, eu cheguei até aqui, né? E muita gente até brinca com isso e fala assim, eu levei palmada e sobrevivi, como se isso não tivesse um efeito psicológico, né? Sobreviver é o suficiente, né? Então a gente tem que parar para pensar sobre isso, assim, eu não quero só sobreviver, eu não quero que os meus filhos apenas sobrevivam. Eu quero dar realmente o melhor para eles. E esse melhor tem que partir daquilo que é verdadeiro para mim. Porque o que mais ensina uma criança não é o que a gente fala, é o que a gente faz, é o exemplo, é isso que ensina. A gente pode falar muita coisa bonita sobre respeito, sobre amor, sobre fraternidade e não praticar isso, e aí a gente vê o resultado nas crianças quando elas estão se relacionando entre si, desenvolvendo, né, as suas habilidades emocionais. A gente vê exatamente o contrário acontecer porque a gente não mostra isso no exemplo. O contrário acontece quando a gente se trabalha para realmente ter uma autotransformação nesse sentido, quando a gente começa a se educar emocionalmente, olhar para a gente com um olhar mais profundo, assim, de quem sou eu, estudar a minha história, e aí tem, né, essas ferramentas que eu falei, o biográfico, a disciplina positiva, a ciência do início da vida, a antroposofia, a pedagogia Waldorf, várias dessas ferramentas. Eu usei outras também, né? Por exemplo, esse ano eu me dei de presente de aniversário um mapa natal astrológico, para conhecer mais de mim mesma, de como é que estava o céu no momento que eu nasci, o que isso diz sobre mim. Não como um determinismo, mas como uma forma de eu fortalecer aquilo que é positivo em mim, que eu já trouxe de nascimento, e encarar os desafios que também estavam, né, mostrando naquele momento através dos signos, dos planetas, né, do zodíaco, como é que estava essa configuração, como que isso influenciou nas minhas características, quais são os desafios, as minhas sombras, aquilo que eu tenho que tomar mais cuidado e trabalhar mais profundamente. Então, nesse sentido, tem muitas ferramentas que mostram isso pra gente, né? E eu escolhi uma pessoa que fez a leitura do mapa de forma que foi muito saudável para mim, porque ele me trouxe, assim, um incentivo naquilo que eu posso desenvolver de características que eu já tenho, mas que eu posso ainda aumentar, né? Que eu posso potencializar essas características ou usar aquilo que eu tenho, que às vezes eu não estou usando, que eu até sei que existe, mas que eu não dei muito valor. E nisso tá também essa questão do como eu me vejo, como eu me valorizo, né? E como eu me estimo, como eu me amo. E entra aí também aquela frase, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Existe uma forma de amar ao próximo sem eu me amar? Se eu não recebi, eu tenho condições de dar? Então, se até a vida adulta tem alguma coisa que eu identifiquei da minha infância que eu não recebi, eu preciso investigar isso, né? Primeiro, a gente às vezes acha que não recebeu e na verdade a gente recebeu. Ou às vezes a gente tem certeza que não recebeu e fica choramingando ali, né? Naquele lugar de vítima que não vai para lugar nenhum. Então, se eu não recebi aquilo que eu acho necessário, como é que eu faço agora como adulta? Né? Qual que é a posição que eu vou querer tomar nesse momento, agora que eu sei que tem alguma coisa que eu preciso que tá, né, no meu desenvolvimento tá sendo necessário eu dar, mas que eu não tenho. Então, como é que eu tomo isso, né? Como é que eu faço um movimento em direção a isso? Então, a posição que eu devo ter agora como adulta é de autocuidado, auto-amor. Então, eu dou para mim mesma aquilo que eu não recebi quando criança. Agora eu posso, agora eu sou adulta, agora eu enxergo a vida de uma outra forma, com um nível, né, de desenvolvimento neurológico mais maduro, que eu tenho condição de cuidar
né? E aí a gente fala aí da criança, de olhar para a minha criança, principalmente da criança ferida, que é aquela criança pequena que não recebeu alguma coisa que tinha uma expectativa de receber, ou que recebeu algo negativo no sentido de abandono, de rejeição. Vou dar um exemplo aqui, né? Tipo assim, você vai numa festa de aniversário hoje, e na festa de aniversário, lá as pessoas estão reunidas e de repente em volta da mesa do aniversário é chamada assim as pessoas mais próximas de quem está fazendo aniversário para tirar uma foto e você não é chamada. Como é que você se sente em relação a essa situação? Ah, tudo bem, eu entendo que eu não faço parte daquele grupo mais próximo daquela pessoa e eu fico tranquila com isso. Ou não. Ou isso mexe comigo internamente, com as minhas emoções? Será que surge assim um sentimento de rejeição diante disso? Ou será que surge um sentimento de ciúme? Ou será que você sente algo como eu não sou querida, eu não sou amada, eu não sou vista? Né? Então, como é que você se sente diante dessa situação? Isso pode mostrar, é muito simples, né? Mas isso pode mostrar para você alguma ferida da sua criança. Por quê? Porque acessa uma memória, né? Acessa uma memória que muitas vezes a gente tem que diferenciar assim, o que é memória e o que é lembrança. Porque tem uma diferença nisso, né? Memórias são tudo que a gente viveu, na verdade, tudo que a gente viu, que a gente sentiu, que a gente presenciou, que a gente ouviu, que a gente cheirou, né? Tudo que a gente capta pelos nossos sentidos fica gravado como memória nas nossas células. Até coisas de quando a gente ainda estava sendo gerado dentro da barriga da nossa mãe. Coisas que a gente vivenciou lá dentro da barriga da mãe através da mãe. Mas essas memórias, inclusive as intrauterinas, né, elas ficam gravadas nas nossas células e nem sempre a gente tem acesso a elas conscientemente. O contrário das lembranças. É possível a gente resgatar uma memória e trazer para uma lembrança. É possível. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não vou deixar gravada essa live porque não é todo mundo que vai saber disso, é só vocês, tá? Especial para as pessoas que estão olhando, que estão aqui nessa conversa comigo. E porque é pessoal, né? E aí eu vou compartilhar com vocês e vocês me dizem o que vocês pensam a respeito também. Quero ouvir aqui, ver aqui nos comentários e quem quiser entrar na live para conversar comigo também tá aberto, tá, gente? Eu não vou forçar ninguém, não vou sair convidando, mas quem quiser pode solicitar. O que eu vou contar para vocês? Então, dentro desse contexto, eu vou dar um exemplo, tá? Falando assim dessa memória que pode ser ativada e trazer uma lembrança. Aconteceu comigo de eu estar tendo relação sexual com meu companheiro e durante um orgasmo muito profundo, muito forte, um dos maiores que eu já tive, eu ouvi o som que eu estava produzindo durante o orgasmo e me lembrei de um ocorrido há quase 3 anos atrás, quando o meu terceiro filho nasceu. Quando ele estava nascendo, eu produzia exatamente o mesmo som. Então, na minha memória, que já está gravada, né, nas minhas células, trouxe para a minha lembrança essa memória e é uma memória auditiva. Né? O som que eu produzi quando meu filho estava nascendo foi exatamente igual ao som que eu estava produzindo daquele orgasmo profundo que eu estava tendo. E foi muito interessante, porque essa memória, esse registro me fez compreender que uma coisa que eu ainda tinha dúvida se tinha acontecido, que era que eu tive um parto orgásmico. O nível de relaxamento, de prazer que eu senti naquele parto foi realmente, vamos dizer assim, não posso nem dizer que é sobrenatural, porque foi muito natural, né? Eu tive um parto domiciliar na água, super natural, sem nenhum tipo de intervenção, um parto sem dor e muito prazeroso, muito relaxante. Mas eu ainda tinha aquela dúvida, assim, se tinha realmente acontecido um orgasmo. E aí, quando eu trouxe para minha na lembrança essa memória, né? Quando eu tive esse orgasmo e através do orgasmo eu produzi o mesmo som do parto do meu terceiro filho, eu tive a certeza de que foi um parto orgásmico. Então, essa certeza foi um novo aprendizado para mim.
Então, algumas lembranças podem ser trazidas, ou quando a gente sente um cheiro, né? E aí a gente trabalha com terapias como a aromaterapia, né? Que pode auxiliar a gente a remeter a alguma coisa da nossa memória, ativar partes da nossa memória através do cheiro, né? Tem algumas memórias que são ativadas e trazidas à lembrança através do som, como eu citei esse exemplo para vocês. Quem não pegou, não pega mais, viu, gente? Quem entrou depois, eu não vou repetir isso, não. É um presente para quem tá aqui com a gente. Travou, Raíssa? Ai, não acredito. Você não vai fazer eu contar tudo de novo, né, Raíssa? Para você eu conto depois, então, tá? Eu dei um exemplo, vou resumir. Eu dei um exemplo de uma lembrança que foi ativada de uma memória que eu tive. Então, o parto do terceiro filho foi um parto sem dor, tá normal aí, né, Marina? Então, foi um parto sem dor e que eu ainda não tinha certeza se tinha sido um parto orgásmico. Até que, recentemente, eu tive um orgasmo muito profundo, produzi os mesmos sons e me trouxe a lembrança do parto. E aí eu tive certeza de que foi um parto orgásmico. Então foi isso. Ó, me fizeram repetir, tá vendo? Mas não vai ficar gravado, tá, gente? E aí tem, assim, outras coisas que a gente, ou de outros sentidos, né, que a gente pode avivar a memória e trazer uma lembrança. Mas nessas terapias que eu vim me trabalhando, por exemplo, uma delas que eu até utilizo no atendimento com as pessoas que eu tô atendendo, né, tanto de pré-concepção, quanto de gestação, quanto de parto e pós-parto, porque eu gosto de fazer toda essa caminhada acompanhando as mulheres e as famílias, né? Porque os homens estão incluídos nesse processo. Eu trabalho também com os homens que querem se trabalhar, se olhar, se ver e se transformar ao longo desse processo junto com a mulher. Então, nesse trabalho com as famílias, eu utilizo algumas coisas do processo biográfico, muitas coisas da CIV, né? Da ciência do início da vida, muita coisa de Rudolf Steiner. Eu vou assim juntando esses conhecimentos. E uma das coisas que mais eu tenho visto resultado é com exercícios sistêmicos, né, dentro desse contexto dos atendimentos. Então, nesse trabalho de pré-concepção, que continua, né, ao longo do tempo e que eu faço até hoje, que eu já tenho 3 filhos, né, o meu mais novo está com 2 anos e 8 meses. Então, eu continuo fazendo esses processos de autotransformação, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu sei que quanto mais eu me amar, quanto mais eu conseguir curar minha criança ferida, quanto mais eu conseguir olhar para mim mesma, para o meu sistema, e quanto mais para trás eu consigo acessar, até para quem acredita em vidas anteriores, né, acessar até isso, porque eu gosto de ir mais profundamente possível nesse autoconhecimento, mais eu consigo resolver, dissolver pesos, deixar para trás, limpar crenças, limpar padrões, né? Quanto mais eu consigo me desenvolver, mais eu tenho condições de oferecer uma qualidade de educação para os meus filhos. E nesse sentido, a gente sempre quer oferecer o melhor, mas nem sempre a gente tem coragem para fazer esse trabalho de autotransformação e de autoeducação, né? Precisa ter disposição, precisa ter coragem para se olhar, para olhar para suas sombras, para querer se transformar, para sair do lugar de vítima, porque às vezes a gente fica apegado com aquela dorzinha, com aquele sintoma, com aquela doença, a gente não sabe disso conscientemente, mas de alguma forma o desapegar das coisas, dos sentimentos, para algumas pessoas não é tão fácil. Eu tenho trabalhado muito isso, assim, do desapego. Não no sentido do desapego emocional, de dizer assim, eu não sou necessária para ninguém e ninguém é necessário para mim. Não é isso não, gente, é bem o contrário. A gente sabe, eu tenho plena consciência do quanto estar com outras pessoas, aprender com outras pessoas, me relacionar com outras pessoas é importante e as pessoas são super necessárias para a minha evolução. Assim como eu também tenho a minha parte, né, na evolução no relacionamento com outras pessoas. E não é só sombras, né? A gente vê muita luz. Nossa, quanta luz eu já pude
ao me aproximar das pessoas, receber, né, na forma de auxílio, na forma de um reflexo daquilo que é a luz maior. Dentro de cada um de nós existe isso, né? E é muito bonito a gente ver essa luz se expandindo na Terra. Eu acredito de verdade que existe uma nova era acontecendo, está se iniciando uma nova era, né? E essa nova era vem através da chegada de seres cada vez mais iluminados, verdadeiros avatares, né? Pessoas, crianças que vêm nascendo com uma condição espiritual mais elevada do que esse padrão coletivo que a gente vê na sociedade. Então, por exemplo, crianças que chegam já com uma vibração, né, com um efeito vibracional muito mais alto e que demonstram isso em qualquer lugar que elas chegam. Criança muito pequena, às vezes crianças estão ali, né, num ambiente, né, e começam uma briga, começam a se degladiar ali de alguma forma, num sentimento de rancor, de raiva, de ciúme, de inveja, qualquer coisa desse tipo, desse nível vibracional mais baixo, né? Quando tem crianças assim, e uma criança especial dessas se aproxima, chega nesse ambiente, ela não precisa fazer nada. Só dela chegar, o ambiente se transforma. As crianças ao redor dela elevam a vibração e param com briga e começam a brincar de forma harmoniosa. Não precisa nem a criança fazer alguma coisa nesse sentido, só a presença dela já modifica o ambiente. Vocês já perceberam, já tiveram alguma vivência nesse sentido? Não tem crianças que nascem e que têm um brilho diferente no olhar? Vocês conhecem alguém assim? Que desde pequenininho você olha para aquela criança e vê que assim, não é que a criança é perfeita, gente. As pessoas não vêm assim para esse planeta só irradiar a luz. Elas também têm as suas sombras para trabalhar, mas os aspectos, né, dessas sombras não necessariamente apagam a luz que aquela criança tem, que aquele ser tem, né? Então, tem crianças que a gente vê desde muito cedo um brilho especial nos olhos, uma vibração diferente. Crianças que têm um nível de acesso à espiritualidade muito maior, né? Que trazem através de exemplos no dia a dia, de perguntas que fazem, que não são crianças comuns. E a gente tem visto cada vez mais isso acontecendo, né? Cada vez mais seres assim nascendo. Mas isso vem também através de um trabalho que nós, como pais, podemos fazer para receber essas crianças de uma forma melhor. E nisso vem a minha missão aqui como doula, né? Minha missão como doula é ser uma guardiã do nascimento, uma guardiã da recepção dessas crianças aqui nesse planeta, para que elas cheguem num ambiente, numa condição de respeito desde antes do seu nascimento, até desde a pré-concepção, né? Então é esse o trabalho que eu faço com os pais e mães que estão dispostos a fazer isso, né? A entrar nessa jornada, nesse caminho de autoconhecimento e de autotransformação. Eu busco daquilo que eu já tive acesso, que eu já trabalhei em mim mesma, que eu já testei, né? Que funcionou para mim e que eu estudo mais profundamente, eu trago para essas famílias essas ferramentas. E aquilo que eu não tenho formação para aplicar, eu pelo menos indico, né? Indico quem tem essa habilidade, quem tem essa formação, quem faz isso bem, para poder instruir essas famílias no sentido dessa autotransformação, dessa autoeducação, que é o que vai dar assim, a base firme para trazer essas crianças da nova era ao mundo e terem uma condição de não destruir essa luz, né? Porque, gente, nós, como pais e mães, é uma grande responsabilidade nossa de, pelo menos, se a gente não tiver condições de ser assim um trampolim para essa criança voar, né? Para essa criança poder ser lançada no mundo com segurança, com autoconfiança, sabendo quem ela e brilhar no mundo, se a gente não puder fazer isso, que pelo menos a gente não atrapalhe, né? Que a gente não mate a criatividade das crianças, que a gente não seja
um empecilho para o crescimento delas, para o autodesenvolvimento delas, para que a gente tenha uma condição assim de, no mínimo, ter, assim, ser um abrigo, um conforto, sermos mais próximos, mais conectados com a gente mesmo, dá condições para que a gente também se conecte com o outro, e esse outro mais próximo que a gente tem é a nossa família, né? Então, os filhos são essas pessoas, esses seres especiais que vêm através da gente, né? Porque nos escolheram. Então, minha mãe e meu pai fui eu que escolhi. E os meus filhos me escolheram. Eu sou a mãe certa para eles e eles são os filhos certos para mim. Mas isso não significa que eu não possa me trabalhar, me melhorar, me autotransformar para oferecer cada vez mais uma qualidade de relacionamento, uma qualidade de conexão, uma qualidade de conhecimento para que os meus filhos tenham uma base firme, né, de trampolim para saltar para a vida com segurança, né, para voar. E era assim, basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Fica o meu convite para quem ainda não é pai e mãe e que quiser conhecer mais do meu trabalho, para quem já está gestante e quiser ter um acompanhamento meu, e para quem também já está na fase do pós-parto, né, e quiser se desenvolver mais, e precisar de um apoio, né, de uma doula, eu estou aqui à disposição. E para quem também quer se autodesenvolver através de alguma dessas ferramentas, como a constelação familiar, né, e outras ferramentas que eu tenho para oferecer, estou à disposição. Se vocês quiserem me indicar para outras pessoas também, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo no direct ou através de comentários aí no meu Instagram e a gente vai se conversando, tá? Se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto de hoje, ainda tem um tempinho, vamos ver aqui, ainda tem um tempinho de live que eu posso falar mais com vocês, ou se vocês quiserem trazer algum exemplo, alguma vivência dentro disso que a gente conversou hoje, tá? Fiquem à vontade, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários agora. A Lu, querida, entrou aí também, né? Marina, Suelen, oi Suelen, faz tempo que eu não te vejo. Maíra, tudo bem, Maíra? Gente que me conhece há um tempão. Luzia, aromaterapeuta, falamos de aromaterapia aqui hoje, Luzia. Eu não sou formada, mas eu indico a aromaterapia, né, que para mim também é uma das terapias alternativas que acessa e que equilibra a gente, acessa memórias, né, e equilibra a gente, faz um trabalho interior nas nossas emoções. E quem mais está aqui? Gente, coloca aqui nos comentários de vocês um alô pra mim. Meu compadre ainda tá aí, compadre? Rosa, você ainda tá aí, Rosa? Coloca aqui, gente, nos comentários. Fernanda, fala um alô aí. Pra eu saber se vocês têm alguma pergunta dentro desse assunto de educar-se. Se vocês entenderam tudo isso que eu coloquei, né? Eu fiz... De alguma forma, assim, eu fiz um geralzão, né? Mas dentro desse geralzão tem, assim, algumas pérolas. E a gente pode trabalhar um pouco mais profundamente cada uma delas. Podemos falar um pouquinho de cada uma dessas terapias alternativas, né? Ferramentas de autoconhecimento. Posso falar um pouquinho mais de cada uma delas se vocês quiserem, mas vocês têm que perguntar. A Lu é uma grande... A Lu Flores, que vocês estão vendo aí, né, nos comentários... É uma grande mulher, assim, uma grande inspiração para mim, minha mentora, né, na constelação familiar e também no trabalho com o conhecimento da minha intuição. Ela estuda, né, desse assunto, ela aplica isso na vida dela, então eu também utilizo muito do conhecimento dela para o meu trabalho de autotransformação. Só apertar em cima do número de pessoas que aparecem os nomes. Ah, que legal, não sabia, vamos ver aqui. Quem tá aqui? Marina. Fala aí, Marina, você não tem nenhuma pergunta? Mamãe. Enfermagem maternal. Marcinha. Não conheço você, Marcinha. Se apresente aqui pra gente. Se quiserem, gente, podem entrar na live junto comigo, tá? Tá super aberto. Esse aqui é um canal de comunicação nosso. Fernanda também tá aqui. Fala aí, gente.
Leia, você entrou, Leia. Bom dia. Você chegou já num tempinho avançado aqui, já tem 40 minutos de live. E a gente já falou de muitos assuntos aqui sobre autoeducação. O que vocês querem conhecer mais? Oi, querida. O que vocês querem conhecer mais desse assunto? Assim, qual dessas ferramentas vocês já aplicaram, já aplicam na vida de vocês? Vou citar algumas aqui, tá? Bom dia, Marcinha. Não vai ficar gravado, Leia. Tá super rica essa live hoje, mas eu decidi que o Chamadola vai ser um momento muito especial que eu vou fazer toda quinta-feira de manhã aqui no meu canal, mas eu não vou deixar gravado. Eu posso até assim deixar disponível por 24 horas, 48 horas, mas depois eu vou tirar, tá? Porque vai ser assim bem especial realmente para quem tá aqui, para quem tem essa disposição. Ai, mas que pena, né? Não pude, nesse horário eu estava ocupada, não pude participar. Tem algumas coisas assim que eu vou ficar assim meio pensando, será que eu deixo gravado ou não? Fala aí, gente, o que vocês acham? Falei alguma coisa aqui nessa live que não deve ficar gravada para todos? Quem tá aqui desde o começo, coloca sua opinião aí. Eu deixo gravada a live, deixo disponível ou não deixo disponível, deixo por quanto tempo? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito? Por que, né, que eu acho que às vezes tem assuntos que a gente fala aqui ao vivo que são para quem tá aqui. Primeiro, para valorizar quem tem disposição para estar aqui presente, né? Vamos ver o que a Fernanda tá falando. Tô adorando. Quero saber mais sobre a bio. Estou com 31 semanas de gestação. É possível aplicar agora? A bio que você está falando é o biográfico? Se for, é possível sim, e é muito interessante essa ferramenta durante a gestação, Fernanda. Eu, por exemplo, eu tinha feito o biográfico antes, né, da gestação, como um trabalho de autoconhecimento mesmo. Aí, depois da gestação, eu fui reaplicar alguns questionários, né, de roteiro de nascimento e tal, que são coisas que, pra mim, ficaram algumas questões, assim. E aí eu fui pesquisar de novo, né? Fui perguntar para minha mãe como é que foi a minha concepção, a minha gestação, meu nascimento. E, gente, sabe que teve algumas descobertas dentro disso, coisas que eu não sabia e que fizeram todo sentido de como foi o meu parto? Aqui a Lu tá falando, deixa por um período. Depois manda pro seu canal no YouTube ou Telegram. Boa ideia, Lu, vou fazer isso. Vou deixar aqui por 24 horas, tá, gente? Então, quem não pegou do começo, eu vou deixar no Instagram por 24 horas e depois eu vou subir pro Instagram, pro YouTube, tá bom? Mas então, o que eu tava falando? Ah, sim, do biográfico, né, Fernanda? Eu tive minha primeira filha com 31 ou 32 anos. E ela nasceu de 37 para 38 semanas. A gestação foi linda, maravilhosa, saudável. Quando chegou no finalzinho, eu fiz um exercício que foi indicado, porque a bebê estava do lado direito, eu queria bebê do lado esquerdo, porque eu tinha ouvido falar que fazia a rotação mais rápido, ia menos, era um parto mais rápido, e eu resolvi fazer um exercício. Quando eu fiz esse exercício, a minha bebê fez uma cambalhota dentro da barriga, até hoje ela conta, né? Quando ela vai falar do parto, ela fala assim, eu dei uma cambalhota na barriga da mamãe e fiquei sentada. Então a minha filha veio de um parto pélvico, um parto natural, domiciliar pélvico. Gente, eu não tô indicando isso aqui pra vocês, tá? Não é indicação. Porque primeira gestação, se o bebê está sentado na barriga, se ele está pélvico, a indicação é que seja uma cesariana, tá? Direto assim, já sem escolha? Não, pode até ser que você encontre uma equipe muito bem capacitada, atualizada, que, né, veja, trabalhe com atualização mesmo de evidências científicas e tenha capacidade de te acompanhar num parto pélvico de primeira vez, assim, normal. Pode ser via vaginal. Mas a maioria das equipes não tem preparação para isso, não estudou o suficiente, não tem experiência com isso. Vai colocar na balança os prós e os contras e vai achar melhor fazer uma cesariana,
por ser um primeiro trabalho de parto. A pessoa não sabe como é que o corpo daquela mulher vai funcionar, né, nesse momento. Tem alguns riscos aumentados para parto pélvico, principalmente na saída mesmo do bebê. Não é nem uma questão do trabalho de parto em si, mas é no expulsivo. Tem algumas questões. Posso falar mais sobre isso aqui numa outra live, tá? E aí é a indicação de que, se for o primeiro parto, que seja uma cesariana. Bom, de fato eu estava em casa, entrei em trabalho de parto no dia que a parteira chegou, porque ela foi importada de outro estado, né? E a parteira ia ficar lá em casa. Só que no dia que ela chegou, eu já entrei em trabalho de parto. No outro dia, né? Porque já era 00:10, quando rompeu a bolsa, eu entrei em trabalho de parto. E não deu tempo de fazer uma ultrassom para ver como é que estava o bebê logo recente, assim, sabe? Então, o que aconteceu? Eu tive um parto domiciliar pélvico. O meu trabalho de parto evoluiu super rápido. Ao todo, assim, desde que eu comecei a entrar em trabalho de parto até o nascimento, foram 6 horas. Então, foi um trabalho de parto rápido. E ao longo do trabalho de parto, foram feitos 3 toques. No segundo toque, foi confirmado que a minha bebê estava pélvica, mas eu já estava, assim, com 8 centímetros de dilatação. E o parto evoluindo super bem. Não tinha porquê, né, entrar num desespero e falar, corre para o hospital para fazer uma cesariana, porque esse bebê tem que nascer de cesariana. Não ia nem dar tempo. Então, veio de parto pélvico domiciliar natural mesmo. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas não é essa a indicação, tá? Só para deixar claro. E depois do parto, como eu falei, eu tinha feito já um processo biográfico e eu fui rever esse processo biográfico em mim. Eu fui estudar mais do meu nascimento, porque ficou uma questão, né? Nossa, por que isso aconteceu? Por que eu tive um parto pélvico, né? E aí eu descobri que quando eu nasci, eu também estava pélvica. E é uma repetição de padrão muito comum para primeiro parto, né? Para quem vai ter o primeiro parto. Se essas questões não são trabalhadas antes, se muitas dessas questões, inclusive das dores, dos traumas, das sombras que tem na sua memória celular, não forem trabalhadas antes do parto, é sujeito a acontecer alguma coisa que é uma repetição de padrão do seu próprio nascimento. Então, o meu nascimento foi uma cesariana, pélvica e prematura. A minha filha não chegou a estar prematura, ela estava com 37 para 38 semanas, já é um bebê a termo, mas bem novinho ainda, né? E foi um parto pélvico, igual ao que eu tive. Mas eu já tinha me trabalhado, de certa forma, tanto, né? Já tinha feito algum trabalho de autoconhecimento e tive o merecimento de ter um parto normal, né? De ter um parto vaginal, sem nenhuma intervenção e com uma equipe capacitada que teve condições de me atender num parto domiciliar mesmo sendo pélvico, né? Tudo bem que foi surpresa, eu acho que se a minha parteira soubesse disso no dia que ela chegou, né? Se ela tivesse certeza de que a bebê estava pélvica, ela ia fazer uma indicação de que fosse um parto hospitalar, pelo menos, né? Mas, como foi tudo muito rápido, não deu tempo, a gente não sabia que ela tinha ficado pélvica e aí foi descoberto intraparto, então eu tive, graças a Deus, o merecimento de ter um parto natural, mesmo sendo pélvico. Mas aí eu fui descobrir esse padrão, né? Fui descobrir que realmente eu tinha nascido de uma cesariana prematura e pélvica. E aí isso tem uma relação com como foi também a gestação, como foi a concepção, né? E eu fiz todo um trabalho de ter uma concepção consciente, né? Eu sei o dia que eu concebi, de ter uma gestação consciente também, então fazendo todo o uso de todas as ferramentas que eu conhecia até então. Tem algumas que eu fui conhecendo depois, né? Mas algumas que eu já conhecia como renascimento, eu fiz ao longo da gestação, eu comecei antes da gestação e continuei ao longo da gestação. Não tinha falado aqui para vocês dessa ferramenta, né? Do renascimento. Então quem tem a oportunidade, quem tiver a oportunidade de conhecer, essa é uma ferramenta muito boa para limpeza de matriz, gente, tá? O renascimento, tem quem aplique. Débora Fiametti, você entrou aqui. Débora, tem quem faça renascimento aí na sua cidade, em Alta Floresta. Eu fiz aí com a doutora Jaqueline. Então procure aí onde vocês moram, se tem alguém com formação para aplicar, porque é muito, muito legal. Eu fiz 10 sessões, então ao longo da gestação eu fui terminando, né?
de fazer o renascimento e utilizei outras ferramentas também, né? E de autoconhecimento, de limpeza de matriz. Tem florais que limpam matriz também, que legal! Uau! Alquimia é uma coisa assim que me encanta, Marina. Eu quero conhecer mais sobre isso. Fernanda, legal, já fiz um renascimento, muito forte a experiência. E você fez várias sessões ou você fez uma só, Fernanda? Me conta aqui. Porque é bem legal quando a gente faz continuada, assim, ela vai limpando cada vez mais, sabe? E depois de um tempo, né, com várias sessões, você já consegue aplicar em si mesma, com segurança, tá? Aí, Marina, tem que fazer uma consulta com a Marina, Fernanda. Entra em contato com ela para fazer uma consulta, porque ela precisa fazer uma anamnese, ela precisa conhecer quem é você, quais as suas questões, né? E aí ela poder indicar com mais profundidade, assim, porque a alquimia ela trabalha com cada um pessoalmente, individualizado, né, Marina? Entre em contato com ela aí depois, Fernanda, porque é maravilhoso, assim. Você fez uma sessão só, né? Então é muito legal quando a gente faz sessões continuadas, assim, porque é um processo, tá? Eu tinha feito uma sessão só, uma vez, quando eu tinha 18 anos. Foi muito forte pra mim também. E aí, quando eu tava fazendo esse trabalho de pré-concepção, de limpeza de matriz, eu resolvi fazer 10 sessões, assim. Foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. Tem coisas muito profundas que foram acessadas em mim. E que com certeza me auxiliaram a ter depois 3 partos lindos domiciliares e que também me auxiliam até hoje, assim, na minha vida e na minha autoeducação. Lu, terapia floral é maravilhoso. Limpa e harmoniza as memórias. Verdade. E eu indico, inclusive, terapia floral principalmente para as puérperas, né? Que é um momento tão delicado, tão importante de ter essa harmonização e onde a gente acessa, a gente está tão aberto depois do parto, independente do tipo de parto, viu, gente? Independente, porque às vezes a pessoa pensa que porque teve uma cesárea não tem essa abertura. Tem, gente. Pós-parto, a criança atravessa um portal e a gente junto. Quando a gente faz isso de forma mais consciente, sentindo essa abertura, é mais presente em nós isso, tá? Mas também não, de fato, acontece quando é um nascimento cirúrgico também. E a mãe fica tão aberta, e a mudança hormonal, e assim, o acesso a essas memórias fica tão fácil, né? Tão sensível que a gente fica, que é muito importante a gente ter esse auxílio, né, de terapias alternativas para conseguir harmonizar e conseguir a gente também encarar com mais facilidade, né, essas sombras do puerpério. Eu usei e usava no meu filho recém-nascido na água do banho. Ai, gente, que delícia! Eu usei muito da aromaterapia, de ervas na água do banho, mas não usei floral. Que legal, Lu, não sabia. É bem interessante, né? Porque aí também a gente harmoniza o binômio mãe e bebê, né? Tanto o recém-nascido quanto a gente mesmo. Ó, vamos marcar um dia para falar sobre puerpério e florais. Vamos, Marina. Quem quer, gente? Levanta a mão aí na live. Quem quer falar sobre puerpério e florais aqui, eu e Marina. Eu topo, tá, Marina? Vai ser maravilhoso. Vou fazer várias perguntas para você, porque eu não conheço muito de florais, mas eu posso fazer muitas perguntas. Gente, nós estamos chegando já aqui a 54 minutos de live. Então eu vou já me despedindo de vocês. A gente já conseguiu, né, aprofundar em um assunto ou outro ainda. Tem muita coisa pra gente conversar. E na quinta-feira que vem vai ter outro Chamadola, tá? A gente vai ter sempre nesse horário. Então já marquem aí, já avisem as coleguinhas, as amiguinhas e os amigos que a gente vai ter Chamadola toda quinta-feira às 9h09, sempre que for possível, né, gente? Porque eu sou mãe de 3 crianças, às vezes não é possível. Mas eu vou fazer esse compromisso com vocês. Assim, eu fiquei um tempo sem fazer o Chamadola, voltei a fazer agora. Ó, já tem gente querendo aí, Marina. E aí a gente vai fazer isso continuadamente agora, toda quinta-feira às 9h09 do horário de Brasília, tá bom? Pra mim foi uma alegria, um prazer, uma felicidade poder compartilhar desse momento aqui com vocês. E já surgiu até um compromisso aqui pra falar de florais e puerpério, ó, tá vendo? Rendeu.
Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Teve muita gente tímida e não quis aparecer na live, mas tudo bem, tudo bem. Na próxima eu espero vocês, tá? Mas teve muita participação aqui nos comentários, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E um super fim de semana maravilhoso para todos e todas, tá? Que vou fazer como vocês sugeriram. Vou colocar aqui por 24 horas gravado no Insta e depois eu migro para o YouTube, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube, tá, gente? É só vocês procurarem. Deixa eu lembrar aqui. Vai estar no meu nome. Como Arimila é um nome muito incomum, não é difícil de vocês acharem no YouTube o meu canal. Mas talvez esteja fácil de achar também pelo nome Demayaqui. Vou colocar aqui nos comentários, ó. Demayaqui, que é o meu nome indígena. É só procurar lá. Na bio do Instagram também tem acesso direto para esse canal do YouTube, né? Se vocês clicarem lá na bio, já vai direto para o canal que vocês acham lá de vários temas, tá bom? Valeu, Lu! No que precisar, chama, com certeza. E eu direto, né? Tô te acessando aí. Não vou nem falar incomodando, porque isso é coisa de gente com baixa estima, né? Achar que incomoda. Eu já fui muito assim, gente, mas não falo mais isso, não. Beijo pra toda a família aí também, Marina. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Namastê. Vou encerrar.